Ô, gente, mais um podcast da campanha de popularização do teatro e da dança de Minas Gerais. 51ª. Hoje nós estamos aqui com Ana Regis e Iris Prates. Nós vamos começar fazendo uma perguntinha aqui para Ana Regis, que a gente discorda de muita coisa, sabe? Mas, brincadeira. Ana Regis, artista que produz, né? Artista que produz. Teatro, principalmente, né? Então, conta pra gente como é que foi. Como é que é a sua vida até agora? Eu comecei fazendo teatro de grupo, né? Eu era da Companhia Cínica, éramos eu, Mariana Muniz, Nina Caetano, Denise Barim, que era uma atriz do Rio, ela voltou para o Rio, e Lenine Martins. E o Júlio dirigindo, e Bete Penido. E Júlio dirigindo. Era uma turma boa e a gente ficou no grupo de 91 até 2000. Foi um grupo longevo, assim, na minha opinião, né? E dentro do grupo, cada um tinha sua função de produzir, porque a gente não tinha dinheiro para poder contratar uma pessoa para produzir a gente, então a gente mesmo que produzia. E aí, dentro do que era produzir, incluía vender espetáculos, incluía viabilizar a montagem do espetáculo, fosse conseguindo o apoio da madeireira para montar o cenário, o amigo do bairro que é serralheiro e ia serrar lá a parte de metal do cenário, e era assim que a gente ia fazendo, até que veio a primeira lei de incentivo. E aí a gente continuou trabalhando com as mesmas pessoas, mas aí a gente podia pagar, né? Esses parceiros que faziam as coisas de graça para a gente, porque a gente tinha permuta de divulgar o nome, né? A gente tinha programa físico de papel, né? Antigamente, hoje é QR Code, né? Então a gente continuava trabalhando com essas pessoas, mas dessa vez podendo pagar. Mas a gente continuava produzindo, mesmo a gente tendo uma pessoa que centralizava as coisas, ela também delegava as coisas. Então, quem cuidava do cenário continuava cuidando do cenário. Eu acho que o artista, o ator de teatro que não produz o próprio trabalho, ele não trabalha. É porque a gente, na verdade, nunca teve produtores, só produtores, né? Igual o Rio, São Paulo tem produtores de musicais e produção de televisão, audiovisual, que aqui a gente, até hoje, não tem, né? E tem uma nomenclatura diferente, né? Assim, acho que o Simpark ele veio dar uma profissionalizada no produtor, no sentido, por exemplo, quando eu vou me inscrever na campanha, eu preciso colocar lá o nome da minha empresa, um CNPJ, e eu entro como produtora, a minha empresa entra como produtora do espetáculo. Se eu for um MEI, se eu tiver uma microempresa, enfim, né? Ou mesmo se eu for só um artista independente, só é ótimo, né? Mas eu sendo um artista independente que não tem CNPJ, sendo pessoa física, mas eu entro como produtor do meu espetáculo. O produtor é aquele que realizou, que levanta o espetáculo e que detém ali os direitos do espetáculo, né? Então, isso eu acho que foi um grande avanço do Simpark, assim, de profissionalizar mesmo. Agora, no Rio, tem as pessoas que têm as empresas de produção teatral. São produtores profissionais. Profissionais e que vivem disso. Eles têm capital de giro para montar o espetáculo que eles quiserem. Claro, usam leis de incentivo, tem chancela e respaldo para conseguir grandes patrocínios, porque fazer um musical é muito caro, né? Enfim. Mas eu adoro aquele negócio da discordância da lei de incentivo, porque a lei de incentivo ela foi muito pulverizada, né? Então, assim, o teatro profissional foi ficando para trás. O teatro, assim, aquela ajuda para você trabalhar e você começar a ter dinheiro de bilheteria, você poder colocar o espetáculo, ele foi ficando para trás e foi inchando um pouco o preço das coisas. Foi inflacionando um pouco o preço das coisas. Mas eu não acho não, Cadinho. Eu acho que tem, assim, para quem usa lei de incentivo, né? Porque nós temos produtores aqui que não fazem porque os tem trabalhos. Gente que não aprova, tem gente que não aprova. Não, é difícil mesmo. E a lei tem que ser para todo mundo. Então, ao invés de aumentar o bolo, eles vão dividindo mais as fatias, né? Então, assim, mas eu acho que, por exemplo, quando você vai fazer uma planilha de uma lei de incentivo, é muito importante você obedecer um valor de mercado. Se você coloca acima,
você nem passa. E se você passa, eles mandam você readequar a sua planilha de acordo com o mercado. O que eu também acho duvidoso, porque às vezes é muito abaixo, assim, né? Então, assim, é um profissional que trabalha muito e que ganha pouco, sabe? Assim, então, é um inflacionar entre aspas, que eu acho que a gente tem que ganhar melhor. Quem critica a lei de incentivo não sabe o tanto que a gente ganha pouco quando não tem lei de incentivo. O que acontece é que existem categorias na lei, né? E tem uma categoria que é para montagem do espetáculo. É 250 mil. Então, é para você montar. Só que você monta o espetáculo e depois você não consegue ficar em cartaz. Aí você tem que escrever um novo projeto para você poder fazer a temporada. Ou a circulação, que nem é temporada, é circulação. Você precisa circular. Que é, eu acho que 350 ou 400 mil. Então, você está falando o teto, né? O teto, exatamente. Porque nem sempre a gente consegue. E isso para captação, né? Porque fundo é 80 mil, 70 mil, 60 mil. Você também, Iris, começou a produzir porque queria trabalhar? Na verdade, o teatro, para mim, sempre foi minha primeira casa, assim. Eu, desde muito pequena, no Vale de Jequitinhonha, sou do Vale de Jequitinhonha, não tive nenhum acesso à cultura, fui criada por uma família que não foi minha família biológica, e a gente tinha acesso a absolutamente nada, mas eu, desde muito nova, eu queria representar. Então, eu via as novelas e na escola eu queria fazer os meus trabalhos representando. Quando mudei para Belo Horizonte, com 13 anos, eu vi que tinha escola de teatro. Falei, tem escola para isso, então é isso que eu quero fazer. Só que eu fiquei um período fazendo escola de teatro mais nova e não adaptei muito, fazia no NET, mas não adaptei muito lá no NET, saí. E saí de casa também. Saindo de casa, fiquei sem dinheiro, tive que ir trabalhar e esqueci essa coisa de teatro. E não foi trabalhar com produção? Não fui trabalhar com produção. Aí fui me estabilizar financeiramente e anos depois voltei. Foi aí que fui estudar teatro com o Luiz Paixão. E nas produções da escola, eu comecei a me interessar por essa parte da produção. A gente vai para o Festival de Curitiba. E eu já pensava, como que nós vamos? De que a gente vai? Onde que a gente vai ficar? Como é que a gente vai alimentar? E aí eu já fazia uma planilha e já chegava para a turma e falava, nós vamos ter que vender camisa, ou vai ter que vender bolo, ou vai ter que fazer qualquer coisa para a gente arrecadar dinheiro para poder ir para Curitiba. E aí, nesse período, também tive um relacionamento com um músico e comecei a produzir o trabalho dele. Escrevi os releases, mandava para a imprensa. E essa coisa da produção, ela foi surgindo na minha vida, assim, organicamente. Eu não fui fazer um curso de produção para poder produzir. Então, quando eu saí da escola do Luiz, eu falei, ninguém vai me chamar para trabalhar. É isso, né? Me conta uma coisa. Vou montar um espetáculo. Para as duas, já fizeram alguma coisa que ganhou dinheiro? Com alguma peça? Depois de 30 anos, eu ganhei dinheiro com peixes. Ganhei dinheiro de conseguir pagar bem minha equipe, não ficar pagando... como é que fala? O teto... Teto é em cima, o piso. Ficar pagando o piso. Mas deu para pagar quantos aluguéis? Então, eu no modo de aluguel. Mas então deu para comprar apartamento, aí é melhor. Né? Não, quem dera, não foi isso tudo não. Mas pela primeira vez, eu me paguei. Porque em todos os meus trabalhos, eu sempre paguei todo mundo, o teatro, a equipe, a viagem, né, os gastos com logística, não sei o quê. E eu, onde cortava era sempre no meu. Você sobrou. E dessa vez eu recebi. Então, foi bom. Ponho a lei de incentivo como faca de dois legumes, mas quando gente que não conhece a nossa realidade fala de lei de incentivo, eu meto o pau e boto. Hoje mesmo eu postei uma coisa falando a respeito disso e falando... Sem lei de incentivo, vocês não vão ter artista mais trabalhando em lugar nenhum. Vocês vão ficar sem cinema, vão ficar sem teatro, vão ficar sem música, vão ficar sem nada. Saiu uma pesquisa hoje. O nosso mercado, a gente precisa disso. Não tem jeito. E tem lei de incentivo para tudo, para a indústria automobilística. Exato. Para tudo. Para tudo. Entendeu? Para agronegócio. Aquela nossa discussão que nós tivemos ali é uma coisa interna de um outro ponto de vista. De outro ponto de vista e de outro meio de produção. Exatamente. Né? Na verdade, tem muita coisa para se melhorar na lei. Né? Sim, mas muita coisa ainda perversa, assim, né? Se a gente não tiver as leis de incentivo, eu acho que o teatro, principalmente, porque a música ainda consegue se sustentar.
Mas o teatro não consegue. É muito difícil. Vou te falar, é música, poucos. mas é mais ou menos também, viu? Porque... eu tenho um sucesso financeiro melhor com as produções que eu faço de música. Ela é produtora de música. Eu trabalho com a Orquestra Mineira de Rock. Para eu montar um show da orquestra aqui em Belo Horizonte, no Palácio das Artes, eu gasto em torno de R$80 mil. Um show. Ou seja, é um show caro. De 80 a 100 mil. Eu preciso fazer uma bilheteria de pelo menos o dobro disso, para eu pagar 25 pessoas envolvidas ali, 25 dentro da estrutura da orquestra, fora o que a gente contrata ali de mão de obra, né? de som, de luz, de projeção, de divulgação. Músico dificilmente trabalha sem ganhar um cachê que seja, no mínimo, 800, R$1.000. Nós, atores... A gente faz muito por amor. Ator, gente, ator, coitadinho. Falar de então, ator assim, dá até dó, não dá? Então tem essa Aí você diferença, assim. Você põe na planilha lá, a peça custa 240 mil, mas o ator vai ganhar R$300 por apresentação. Exatamente. Enquanto a bilheteria... Né? Os bilheteiros são os donos do dinheiro atualmente. As tiqueteiras, né? Os bilheteiros são as tiqueteiras. Se o ator amar o projeto, ele vai fazer por esse valor. Isso que quebra a gente enquanto Agora, você sabe que a bilheteria, que o bilheteiro fica com o seu dinheiro e te paga 10 dias, 15 dias depois vai te pagar. Ventinho paga com 30 e 45 dias. Não pode. Já passou para isso? 30? 30 dias. Vocês duas, né, que são duas atrizes e produtoras, como atrizes, como que vocês avaliam assim, o trabalho também como produtora dos próprios espetáculos, como que esse trabalho impacta diretamente na qualidade dos espetáculos, na relação com a equipe, com quem está por trás, como você começou a mencionar aí, Ana? Como que é? Eu tenho um pouco de... É uma função dupla, né? O primeiro espetáculo que eu montei, quando saí da escola, eu atuava. E hoje eu sou uma produtora um pouco melhor no sentido de conviver com as pessoas, porque eu era uma pessoa muito áspera, muito dura. Quando eu estou trabalhando, eu sou uma máquina. Então, não me interessa quem está na minha frente, eu quero fazer aquela entrega, eu vou fazer aquela entrega. Então, eu era muito dura com as pessoas. O pessoal que trabalhou comigo sofreu muito. Eu, no palco, né, fazendo a minha cena e prestando atenção no que estava sendo feito ali do lado, no outro que não tinha chegado. Então, para mim, isso é muito difícil. Tive esse trabalho, que foi muito complexo. Assim, eu tive problema com o diretor. Eu fui a pessoa que eu demiti o diretor, uma semana depois que a gente estreou. Eu tive problema com ator, então, assim, foi muito complexo. Hoje eu penso assim, se eu for fazer um projeto em que eu queira atuar, como eu tenho um projeto com o Cássio que a gente quer montar, eu preciso de um produtor. É melhor, você achou melhor, né? Eu preciso, porque a relação é muito complexa. Aí o ator, né, a pessoa que está ali trabalhando com você, ele não sabe se ele vai te obedecer porque você é produtor ou você está, enquanto atriz, você está dando ordens que às vezes que não cabe. Então, assim, eu posso ser a produtora executiva que vou idealizar aquilo, que vou fazer uma planilha e vou contratar uma produtora para poder, ou um produtor, para poder executar aquilo ali para mim. Eu acho que você é tão mansinha. Você vai trocar de camisa, Cadinho? Anda. Anda, trocar de... Você não trocou de camisa ainda não? Vai trocar de camisa logo? As pessoas reclamam um pouco de mim. Eu não reclamo não, que eu já fui mandando do mesmo jeito no teatro. Hoje eu sou mais maleável, mas já fui mandando do mesmo não jeito. Não é questão de mandar, sabe? Não é mandar. Mas eu acho que aí tem uma questão aí que eu vou entrar na minha praia, na minha seara, que eu acho que tem uma questão que o lugar de produtor sempre foi muito masculino. Nossa, então, assim, eu acho que tem nós, mulheres, na produção, acho que a gente teve que ir cavando o nosso lugar e, às vezes, a gente precisa gritar para ser ouvido, infelizmente, né? Homem não, homem fala baixinho e é ouvido, né? Tem um microfone ali, né, que faz todo mundo ouvir, não né? Não é assim, não. E a mulher não. Homem, não tem, não. Mas a gente... E o meio de produção também, assim, né? Assim, os fornecedores de serviços na também. Música, eu senti isso muito mais na música do que no teatro. Quando eu entrei para fazer produção da música, eu tive problema, assim, de eu mandar um rider para fazer um orçamento
e o dono da empresa ligar para o meu produtor técnico, porque lá na orquestra eu sou a produtora geral, mas eu tenho um produtor técnico. Aí eu mandei o rider, aí ele ligou para o produtor técnico perguntando se era aquilo mesmo. Aí o produtor falou assim, mas quem te mandou o rider? A Iris. Não, se a Iris te mandou, é isso mesmo. Eu e ela, a gente debate aqui o que vai precisar para o show. Ah, tá. Ok. Chegou no show, ele não me cumprimentou. Eu já tive carregador que eu contratei que veio falar comigo como se eu não soubesse fazer o meu trabalho, como se eu não soubesse fazer um cronograma. Então, eu tenho que falar mesmo, eu tenho que falar firme, eu tenho que falar alto, eu tenho que ficar com minha cara. Eu não sou a produtora bonitinha, eu sou a produtora que eu entrego o meu trabalho ao final. Eu faço o Natal do Minas Shopping há alguns anos com uma produção de São Paulo. E aí um dia reclamaram que eu tenho a cara muito fechada. Aí eu falei, eu não sou paga para sorrir. Quem tem que sorrir são os atores. E o público? Eu não, eu sou paga para entregar o trabalho. Mas é isso. Seu caso, no meu caso, assim, eu acho que um pouco isso. No seu caso, que você está fazendo o peixe, é monólogo, né? É um monólogo e eu faço então a produção. Você briga com você mesmo? Não, eu faço é porque eu tenho uma equipe, né, que trabalha comigo. E o meu trabalho de produção, ele, no caso de peixes, ou mesmo de outros trabalhos que eu já tive, ele é muito na pré-produção, quando eu estou em cena. E quando a gente vai para a estreia, ou mesmo quando começam os ensaios e tudo, ou depois da estreia que eu faço editais de circulação de Belo Horizonte, né, de Minas, de outros estados e tudo, eu fico nessa pré-produção de elaborar os projetos, esse trabalho burocrático, de documentação, nananã, mas na hora do vamos ver, de programar a viagem, de produzir, de contratar, eu tenho uma pessoa comigo, que é a Maria Mourão, que é maravilhosa, é um luxo ter a Maria, para poder fazer as coisas, porque senão, igual ela falou, você fica no palco vendo a porta que ficou aberta, a pessoa que está entrando depois que começou o espetáculo, e, né? Você não consegue fazer aquilo que você foi para fazer, Exato. Que é o fazer artístico, que está no palco inteira. Você está pensando lá atrás. Então, no meu caso, o povo do teatro é mais disciplinado do que o povo da música, não é? Não. Você acha que não? Não, de jeito nenhum. Pelo menos com as bandas que eu trabalho, né, gente? Eu não vou generalizar. Eu não sei se é hoje, porque nós mais velhos, a gente tinha uma disciplina, muita disciplina para fazer. Eu acho. Hoje eu não sei a diferença porque eu não tenho tratado com gente mais nova, mas a gente era muito disciplinado para fazer. Eu acho que hoje é muito mais complexo, assim, essa coisa. Mas eu acho que mais na nossa época, assim, a gente ama ainda, né? O teatro, o ator, ele tem um amor pelo palco que é diferente das pessoas da música, assim. Eu não estou generalizando, né? Porque existem dos dois lados. Mas os atores, eles amam o teatro. Eles amam o palco, eles amam estar ali. Aquilo ali é um templo. A música, nem todos são assim. Eles chegam, eles vão tocar e eles vão embora. Pronto. Eu trabalho com uma banda que é extremamente organizada. Então, assim, eu não tenho problema com eles. Eu monto um cronograma, eu mando para todo mundo. São 13 músicos e 12 técnicos. Ou seja, eu tenho uma equipe grande ali. É tudo assim, na hora. Eu não preciso ligar para ninguém, eu não preciso falar nada. No teatro a gente certinho. No teatro, a gente tem uma dificuldade. Mas sabe que é o mais disciplinado de todos? Quais são? O povo da dança. Eu acho que a dança eles são a dança é imbatível em matéria de disciplina para trabalhar. Né? Eu também acho. Bom que nesse podcast a gente está tocando em pontos que a gente precisa de gente da dança aqui também, né? Mas é interessante a gente chama a atenção do diretor, fala que precisa de gente da dança aqui no podcast. Vamos falar um pouquinho da campanha, né, gente? Afinal, 51 anos, hein, Ana? Sim, é muito tempo. Não é a Ana que tem 51 anos. Não, eu tenho 55. Mas não parece, eu achei que estava... Dó! 51 de campanha. Então, por exemplo, eu fui tentar assistir Peixes na campanha, sei lá, 2 anos atrás. Estava esgotado. Fiquei arrasada, mas assisti esse ano de 2025. Mas, enfim, como é que é participar da campanha? O que você pensa da campanha, Ana, de tudo que você já viu nessa trajetória do teatro, né, na vida artística, a campanha em si e o caminho dela
para frente, vamos pensar daqui para frente. Eu comecei também. na campanha em 98. Mentira, 94. É isso? Acho que foi 94. Mas, enfim, foi com um espetáculo que eu já fazia na rua. Eu nunca tinha participado da campanha. Mariana Muniz foi lá no Simpark, inscreveu a gente. E a gente começou a fazer campanha. E foi muito importante, assim. Primeiro, eu estava falando com Cadinha. Assim, primeiro, eu não conhecia os meus pares que não eram artistas de grupo. E nós temos muitos artistas independentes na cidade e muitos produtores que não trabalham com grupo, trabalham com elenco. E isso é uma fonte de emprego, de trabalho, enfim. Eu não conhecia esse mundo do teatro. Eu era muito bitolada ali nos meus ensaiozinhos ali todo dia, nananã. E também foi com a campanha que eu tive, que nós tivemos uma visibilidade por causa dos prêmios. Então, os prêmios na campanha, que eu lamento muito não estar acontecendo mais por falta de patrocínio, né? Isso é duro, né? Muito duro. É muito importante, porque são esses prêmios que possibilitam a gente de ter patrocínio, porque é uma chancela, de ir para festivais fora da cidade, fora do estado, fora do país. Então, se você é indicado a um prêmio ou ganha um prêmio, né, eles já vão entender, pô, esse espetáculo tem alguma qualidade, ganhou um prêmio, né? E aí, se a gente não tem mais isso, a gente não tem mais crítica. Foi a primeira vez que eu recebi uma crítica foi porque eu estava na campanha. O crítico também sumiu, né? Sabe? Impressionante. Então, eu tenho uma gratidão muito grande pela campanha, de ter me mostrado o meu trabalho para os outros profissionais da cidade e para o público em geral. E de lá para cá, todas as vezes que eu participei, eu tive essa alegria de poder ter público no teatro, um público que geralmente não ia aos meus espetáculos durante o ano. Né? E isso é muito legal, porque você tem um retorno que é genuíno, de fato. Né? Não é uma pessoa que vai ali que vai ficar medindo as coisas. É uma pessoa que vai fruir, né, o espetáculo. E com Peixes a gente teve essa alegria do boom, assim. Foi a primeira vez. É bom demais, não é? É bom demais. E é um tema que, assim, que contradiz historicamente a campanha, assim. Então, por exemplo, eu faço unha num salão de beleza e todo ano ela me pergunta, você vai estar na campanha? Esse ano é comédia? Né? E aí, contradizendo... Ela assistiu o Peixe? Assisti. E contradizendo essa questão da comédia, né? Que houve uma época que todo mundo falava assim, na campanha é só comédia. Não é. É muito diverso, é para todos os públicos, né? E eu acho que isso, o Simpark e a própria campanha só ganha com isso. Porque você tem um leque enorme de possibilidades de assistir trabalhos experimentais, trabalhos de grupo, trabalhos mais comerciais, trabalhos de comédia, de drama, de tragédia, enfim, é muito amplo. E é o maior festival do país, né, gente? Eu nunca vi um festival de um mês. Antes eram 2 meses, né? 45 dias. Com a quantidade de gente carnaval, que vai, né? Porque antes a gente ficava, às vezes, até final março, de fevereiro, né? março. Início de março. 2 meses era muito bom. Ainda é, né, obviamente. Mas eu acho que a campanha na minha vida veio para eu ter contato com um público maior, que eu não tinha. Eu acho que ela veio juntar nos grupos, né? Sim. Ela veio juntar as pessoas do teatro de novo. Eu acho também. Ela veio há muito tempo, né? O teatro começou a dar uma separada entre teatro comercial e o teatro feito por grupo, né? Que eu não achava saudável. Eu achava que, sabe, que o tudo é teatro, né? Mais tudo é teatro. A campanha serviu para dar isso, para dar essa unida de novo nas pessoas. Mas eu sabe? senti que teve uma pegada, assim, uma retomada, assim, eu não vou saber exatamente quantos, 2016, 2017, assim, em que essa minha turma, assim, do teatro de grupo, da coisa da pesquisa, ou mesmo dentro da academia, assim, se sentiram mais acolhidos dentro da campanha. Eu estava na reunião do Projetos Especiais. Que era de trazer as pessoas para não deixar ninguém de fora, que é para trazer as pessoas de projetos especiais para dentro. Né? E quando a gente fala especiais, não quer dizer que seja... diretor estava lá também, né? Beto e Rominho e Dilson, a gente conversando sobre isso, falou assim, a gente tem que trazer o povo para a campanha. Um dia o Rominho falou assim para mim,
Ana Regis, eu gosto de você porque você é a ponte entre o pessoal do teatro comercial e o teatro Cabeção. Cabeção. Cara do Rômulo. Você sabe que o negócio da comédia é porque é o seguinte, é porque tem você sofre mais quando vai fazer um teatro experimental, o teatro vai fazer drama no teatro, porque a concorrência de vocês é muito maior do que a da comédia. Você acha? A comédia, ninguém ri em cinema, em televisão, igual ri no teatro. Agora, o drama, a competição de vocês com o cinema, com a televisão, com tudo, é grande demais. Verdade. É muito mais difícil fazer drama no teatro do que fazer comédia no teatro. A maioria das pessoas estão querendo sair de casa para divertir. Divertir, né? Divertir. Nem sempre pensar. Né? Exatamente. E divertir, não necessariamente pensar criticamente acerca das coisas. Mas às tem vezes também só quem rir. quer ver as coisas. Sim, exatamente. E é muita mas às gente. vezes é só rir mesmo. Eu não quero pensar, eu não quero ter que analisar nada, eu quero sentar ali. E eu acho que houve uma evolução também, assim, das Evolução. comédias, né? Assim, antes você tinha uns temas muito fáceis que a gente foi entendendo que reforçavam estereótipos, que não valia a pena. E aí você pega comédias que estão há anos na campanha, que evoluíram também. Saíram né? desse lugar, Desse né? lugar da pecha, sabe, de fazer piada com minoria e tal. Continua trazendo a graça através desses personagens, mas não é mais algo que fere. Mas que, é né? porque o humor mudou, né? Não, acho que o público mudou, Cadinho. Acho que o público está mais exigente. A gente não ri de qualquer coisa. Também, mas então, assim, tem coisa que eu vou ver assim, e eu não rio, assim. E aí as pessoas... Tá rindo de quê? Eu tenho Às vezes dificuldade para rir. Sim. Eu tenho muita dificuldade. Eu acho difícil fazer. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar. Tava tão bom. Ô, gente, mas nós vamos encerrar. Vamos falar dos espetáculos, tá? Sim, ótimo. Por favor. Tá bom. Bom, eu vou estar em cartaz com 2 espetáculos na mesma semana. Um eu estou em cena, que é o Peixes, vai estar do dia 27 de janeiro até o dia 1º de fevereiro. De terça a domingo direto. Isso é uma coisa que eu lamento. Eu preferia que fosse 3 dias numa semana e 3 dias na outra, para ter o boca a boca. Sim. Isso é uma coisa que há que se conversar com os teatros. Há que se conversar. Mas muito feliz de ter esse espaço e ter sido muito bem acolhida dentro da produção lá na Fundação Clóvis Salgado. É no Teatro Sesquiate, de 27 de janeiro a 1º, sempre às 20 horas, só no domingo, que é às 19. Vai ser bom fazer no Sesquiate, hein, Ana? Já fiz lá uma delícia, porque é pertinho, é acolhedor. É. E o outro espetáculo está estreando na campanha, é Os Sobreviventes, que é a partir de um texto do Caio Fernando Abreu, para nós que somos dos anos 80. É um deleite, por causa de música, moda, roupa, figurino, né? E as nossas questões daquela época, que Caio Fernando Abreu trata muito bem, né? E eu dirigi esse espetáculo com 2 atores de gerações mais novas que eu. Não vou dizer que eles são jovenzinhos, mas são jovens atores. E foi um prazer, aprendi muito. E eles vão estar em cartaz de dia 28 até dia 2, na Funarte, sempre às 20 horas. Que ótimo. E são todos convidados. Que ótimo. E Iris está com alguma coisa, Iris? Bom, este ano eu estou com esse trabalho aqui na campanha, fazendo parte do podcast. Parabéns, né? Pois é. Parabéns. A escolha dos apresentadores foi muito boa. Mas a iniciativa muito essa boa. iniciativa de ter mais esse canal, né, para os artistas falarem. Ter essa possibilidade foi bem bacana mesmo. Já fiz muitos trabalhos assim dentro do Simparc, desde de escrever projeto, de ajudar na prestação de contas, enfim. Mas este ano estou nessa parte e estou como produtora de um espetáculo também que vai estrear, que é Otelo. Então, é um texto trágico, clássico, mas que fala de algo que é muito atual, né? Que a gente ainda vive ainda hoje, que é sobre manipulação, que é sobre feminicídio, enfim, violência contra a mulher. A gente vai estrear no Teatro Marília, no final de janeiro. Então, espero todos vocês lá. Maravilha. Vai ser um espetáculo bem bacana. Obrigada. Meninas. E aí eu gostaria, quando eu ganhei o prêmio de melhor atriz coadjuvante, em 2019, eu falei com o Rominho assim, Rominho... Qual foi o espetáculo? Foi do Luiz Paixão, Capitão Fracasso.
eu acho que falta uma categoria para o prêmio. Agora a gente não tem mais o prêmio, mas a gente vai lutar para trazer esse prêmio vai ser de volta. Falta premiar o produtor. Sim. Verdade. Porque tem melhor espetáculo, melhor produção, melhor público. Não, mas o produtor, que é o cara que levanta o espetáculo, que é o cara que está por trás daquilo ali. Porque para a gente estar à frente no palco, a gente precisa ter alguém, mesmo que não seja um produtor profissional, como tem em outros lugares, em São Paulo, no Rio, mas aquela pessoa que é responsável por cuidar do papelzinho, do cafezinho, do cenário, sabe? Aquela pessoa que organiza, que levanta, que corre atrás do dinheiro, que resolve os problemas. Apaga incêndio. Então, precisa ter essa categoria para ganhar um prêmio. Você não imagina o trabalho que dá para o produtor, agora você imagina o trabalho que dá para produzir a campanha com 198 Nossa espetáculos. As pessoas vocês não têm ideia do trabalho que é e o que a gente precisa que o poder público abrace a campanha, como o calendário da cidade. 51 anos fazendo a campanha e ainda não faz parte do calendário da cidade para o poder público, para o Estado, para o município. E precisa disso, precisava de ter respiro. A gente não pode chegar todo ano e ficar esperando patrocínio na última hora, no dia 28 de dezembro, está todo mundo sem saber se vai ter patrocínio para a campanha. São 51 anos impulsionando o mercado teatro e da dança em Belo Horizonte e em cidades, né? Já teve campanha em Juiz de Fora, Betim, Patinga. Então, eu acho que a campanha é, inclusive, responsável pela movimentação extra-campanha que tem no mês de janeiro e até o carnaval. Eu acho que foi o sucesso da campanha das pessoas ficarem aqui que deu incentivo para fazer o carnaval. Exatamente. Com certeza, né, gente? Uma coisa puxa a outra. O diretor já está mandando acabar. Finalizamos bem, com um recado aí muito importante também para muita gente. E para o público, o convite fica aí de 8 de janeiro a 8 de fevereiro, porque a vida acontece ao vivo. Essa é a campanha de popularização do teatro, esperando todos. Obrigada, meninas. E vão comprar os ingressos. Não compra um, não. Compra logo um pacote, porque é barato demais, preço de uma cerveja. Né? Depois de uma cerveja, você compra ingresso no valteatromg.com.br e nos postos que são... No Pátio Savassi, Shopping Cidade e Shopping Monte Carlo em Betim. Só não vai quem não quiser, gente. Acesso para todo mundo. Não, mas ele quer. Você que quer. E a gente continua aqui, conversando um pouquinho.